Vamos ler capítulo 8 do livro de Neemias. Convido todos a podermos ficar de pé. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. E era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maaseias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabtai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josadab, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneiras que entendessem o que se lia. E Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis. Porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. E no dia seguinte juntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Num, até àquele dia, e houve muito grande alegria. E dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. A cena que nós temos diante de nós, neste texto que lemos em Neemias 8, é uma cena impressionante. O que é que estava a acontecer aqui que nós acabámos de ler? Todos os judeus, imaginem, todos os judeus foram reunidos em Jerusalém, na praça principal, para escutarem a leitura da lei. E nós encontramos isso do verso 1 até ao verso 3 que acabámos de ler. O que é que era a leitura da lei? É fácil ler isto assim e pensarmos que foi um culto. Mas deixem-me dizer-vos o que é que era a leitura da lei. Aliás, deixem-me perguntar-vos o que é que era a leitura da lei. Que livros foram lidos nesta hora? A lei é chamada o quê? Que parte da Bíblia que é chamada a lei de Deus? Na nossa Bíblia. Nós pegamos na nossa Bíblia, temos 66 livros, 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Qual é a parte da lei?
os cinco primeiros livros, que são chamados também Pentateuco, ou no hebraico a Torá. Agora eu gostaria, só para vocês terem ideia, peguem nas vossas Bíblias, por favor, e marquem desde o início até ao final. Até ao final deste período. Portanto, quais são os primeiros 5 livros da Bíblia? Vamos dizê-los: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então o que é que aconteceu neste grande evento, a grande escala? A lei foi lida. A lei foi lida. Como é que as pessoas estavam? Sentadinhas, confortáveis? Todas as pessoas de pé. E para os irmãos não se queixarem, que os nossos cultos levam muito tempo e que eu prego muito, imaginem que eu ia pregar hoje lendo isto. Isto, na minha Bíblia é isto. Vejam aí o pedaço nas vossas Bíblias. Estão a ver? Então, sempre que estiverem desanimados, quando a leitura bíblica for grande, lembrem-se que a Igreja da Lapa ainda não chegou ao ponto de Neemias 8. Ler isto tudo num culto. Agora, só para terem ideia, imaginem quanto tempo é que se leva a ler esta porção da Bíblia. Esta assim. Quanto tempo é que acham que se leva a ler isto? Do início ao fim. Meus irmãos, é só para lembrar, na reunião de oração, o João Parreira partilhava esta semana que está a fazer a leitura da Bíblia num ano também, e então chegou àquela parte, não é? Levítico e Números. Sabem o que é que significa? Que durante aquela parte iam-se ler todas as genealogias. Aquelas partes que nós saltamos à frente eram lidas todas. Quantas horas acham que isto leva a ser lido? Cerca de 3 horas. Cerca de 3 horas. Portanto, a parte da leitura, não é a parte do sermão, a parte da leitura, só a parte da leitura levava cerca de 3 horas. Com? Não sabemos, mas em pé. Provavelmente sem água, sem um copo de água, sem uma garrafinha de água até para os pregadores. Não sabemos. Agora, reparem, 3 horas a ler. Calcula-se que o culto todo, e eu já vou falar um pouco acerca disto, mas calcula-se que aquela reunião toda tenha levado cerca de 6 horas, 5 a 6 horas. E eu já vos vou falar nas outras partes, mas queria começar para vocês terem uma noção do que é que estava a acontecer em Neemias 8. O mais próximo que nós podemos ter disto, de uma experiência destas, imaginem a multidão de pessoas que é, o mais próximo que nós podemos ter disto talvez seja um concerto, não é? Provavelmente os concertos são os eventos onde nós vamos que juntam mais gente. Concordam comigo? Provavelmente concertos de música, em que somos capazes de estar numa multidão de alguns milhares, às vezes eventualmente algumas dezenas de milhares. Agora imaginem que é uma espécie de concerto onde tem uma multidão muito grande, em pé, mas que em vez de música, há sermão. Não é? Em vez de música, há sermão. Talvez seja o mais perto que nós conseguimos chegar a esta coisa fantástica que está a acontecer aqui. Logo, se esta reunião é importante, ela era uma reunião especial, é suposto que ela fosse especial, logo também não é de estranhar que aquilo que vai acontecer também seja tão especial como aquela reunião. Não é de estranhar que aquilo que vai acontecer na reunião seja tão especial como aquela reunião era. E nós vemos aí entre os versos 4 e 5, há um grande púlpito construído, um grande púlpito de madeira. E nele quem é que fala? Quem é que está a falar aí? Vejam aí, versos 4 e 5. Quem é que aparece aí a falar? Esdras. Agora nós podemos perguntar, espera aí, mas nós não estamos no livro de Neemias? Será que... De onde é que apareceu Esdras? E eu não vou levar muito tempo nesta parte, mas deixem-me dizer-vos, porque os estudiosos da Bíblia discutem isto. Talvez Esdras, 12 anos depois de ter aparecido pela última vez na história, talvez ele tivesse regressado novamente a Jerusalém. Outra hipótese, e não vou levar muito tempo, mas para terem uma ideia, outra hipótese que os teólogos levantam, é que este evento que nós estamos a ver aqui, em Neemias 8, pudesse ter acontecido entre Esdras 8 e 9, e que, portanto, quando Neemias está a escrever o seu livro, ele não respeitaria a ordem cronológica e ia buscar um evento que já tinha acontecido para que houvesse uma lição para o novo momento que Jerusalém vivia. Porque lembram-se, olhem para os capítulos para trás, que nós temos lido, capítulo 7, capítulo 6. Lembram-se que uma das coisas que tinham acontecido nos capítulos anteriores é que a obra da reconstrução dos muros tinha terminado. Então, talvez, é uma hipótese, nós não sabemos, talvez
este evento que nós estamos aqui a ver em Neemias 8 não tivesse acontecido cronologicamente na sequência do livro de Neemias, mas tenha sido algo que tenha acontecido entre Esdras, capítulo 8 e 9, e que fosse aqui plantado para lembrar os judeus de que se eles chegaram ao final de uma fase do trabalho que Deus lhe deu, eles têm de permanecer perto da revelação divina escrita de Deus, têm de permanecer perto da lei. Esta é uma possibilidade, esta é uma discussão para os teólogos. O facto é que agora nós lemos acerca desta fantástica reunião de judeus, reunião que é feita para que eles ouçam a palavra, para que a palavra lhes seja explicada, e podemos dizer que é uma espécie de mega culto ao ar livre. Já tivemos, uma boa parte de nós já esteve em algum culto ao ar livre, não é? Quando, por exemplo, é Páscoa, nós costumamos fazer um culto ao ar livre, costumamos ir ali para as margens do rio Tejo, para ver o sol a nascer. Agora imaginem, geralmente nós costumamos ser 40, 50 pessoas, agora imaginem um grande culto ao ar livre. É aquilo que estava a acontecer, um grande culto ao ar livre. Era um culto muito especial. E havia uma lição que esse culto ao ar livre estava a transmitir aos judeus e que nos transmite a nós hoje. Se nós queremos ter um futuro com Deus, nós temos que ficar perto da palavra dele. Se nós queremos ter um futuro com Deus, nós temos que ficar perto da palavra de Deus. E reparem, se o culto é mega, permitam uma expressão, se o culto é mega, o sermão também é mega, não é? 3 horas nisto, 3 horas de sermão, 3 horas só de leitura, porque como nós vemos depois há explicação. E as pessoas, como já partilhei convosco, e diz aí o verso 5, elas ficam de pé. Imaginem, estas horas todas de pé. Alguns de nós já passámos algumas horas de pé para vermos concertos musicais, mas a pessoa está entretida com a música. Agora pensem, cerca de 5, 6 horas em pé para ouvir uma leitura. Como o sermão é mega, ele também pede, vamos dizer assim, mega coisas. E eu vou abandonar a palavra mega a partir de agora. Mas como o sermão é grande, ele também pede grandes coisas das pessoas. O Dicionário Bíblico Vida Nova diz que esta passagem, sobretudo entre o verso 1 e o verso 6, mostra a feliz combinação entre um povo ávido por ensino e um mestre desejoso e capaz. Então, que encontro fantástico é que nós temos aqui. O povo está ansioso para aprender mais sobre a palavra e tem professores capazes de lhe ensinar a palavra ao povo. E este é um grande encontro, é um encontro especial. Não é só o muito que o evento pede das pessoas, mas também é o muito que as pessoas estão a dar ao evento. O facto de toda a comunidade estar junta, o facto de toda a comunidade esperar nessa reunião a leitura da lei, o facto de toda a comunidade ouvir atentamente a longa exposição, permite que a palavra de Deus produza um grande impacto nos ouvintes. E é aqui que eu quero chegar. Como os ouvintes dão muito à mensagem, a mensagem dá muito aos ouvintes. Como os ouvintes dão muito à mensagem, a mensagem dá muito aos ouvintes. Ou seja, para que a palavra tenha produzido tanto fruto, e nós já vamos falar acerca dos frutos que a palavra produziu aqui, para que a palavra tenha produzido tanto fruto, juntou-se toda a gente, desejou-se a palavra e ouviu-se atentamente o que ela diz. Vou voltar a repetir. Para que a palavra tivesse tanto fruto, 3 coisas aconteceram. As pessoas juntaram-se, as pessoas desejaram a palavra e as pessoas ouviram atentamente a palavra. Como é que nós devemos, enquanto igreja, responder à palavra? Como é que nós devemos, enquanto igreja, responder à palavra? Da mesma maneira, como aqui em Neemias 8. Como é que nós devemos responder à palavra? Reunindo-nos, desejando a palavra e tendo atenção à palavra de Deus. Reparem, isto é um estilo para nós. Enquanto igreja, um dos meus objetivos, meu e dos outros pastores desta comunidade, é que nós sejamos uma igreja à semelhança de Neemias 8. Nós desejamos estar juntos ao domingo. O domingo é o dia mais especial de todos. Nós reunimos-nos, nós desejamos ouvir a palavra e nós ouvimos-la com atenção. Sabem, uma à parte, é até por isso que hoje tivemos de mexer um pouco, porque a semana passada foi complicada, não faz sentido, queremos ouvir a palavra e depois o culto ser tão tumultuoso que ninguém consegue perceber nada. Não é?
Também por causa disso é que nós estamos a afinar algumas agulhas na nossa igreja para mantendo princípios como este de manter os nossos filhos no culto, mas os que são mais pequeninos, se necessário for, tirá-los para que de facto a pessoa venha com desejo de ouvir a palavra e no final possa ter percebido alguma coisa. Alguns de vós no domingo passado disse para Tiago, hoje foi zero, não percebi nada do que tu disseste. Porquê? Porque o culto ficou mais complicado. Agora, é por isto que nós temos de ter este tipo de princípios. Nós reunimos-nos, nós desejamos ouvir a palavra e nós ouvimos-la com atenção. Deixa-me colocar isto em forma de pergunta a cada um. E tu? Como é que tu fazes? Tu, quando ouves estas coisas, tu podes dizer, epá, eu sinto mesmo, eu sou um cristão de Neemias 8. És um cristão de Neemias 8? E eu sei que, deixem-me fazer perguntas muito diretas. Tu gostas de estar reunido na igreja? Gostas mesmo de estar reunido na igreja? Tu alteras a tua vida em função de estares reunido na igreja? Tu desejas a palavra quando estás na igreja? Ou quando o sermão começa, se calhar é a parte chata? E ouves a palavra com atenção? Nós devemos ser cristãos com o estilo de Neemias 8. Quero falar-vos dos resultados. Voltem a colocar, por favor, os vossos olhos nas vossas Bíblias. Quais são os resultados que aconteceram por causa do muito que o sermão deu e do muito que as pessoas deram ao sermão? Aliás, deixem-me dizer, o título do sermão de hoje é precisamente este. Quando a adoração pede muito de nós e quando nós damos muito à adoração. Quando a adoração pede muito de mim e quando eu dou muito à adoração. Este é o título do sermão nesta manhã. E por isso mesmo, uma das coisas que gostava que nós percebêssemos é os resultados. Quais foram os resultados de a adoração ter pedido muito aos judeus e dos judeus terem pedido muito da adoração? Qual foi o que aconteceu? O que é que aconteceu na prática pelo facto do culto ter sido exigente e das pessoas terem respondido à exigência do culto? Sabem o que é que aconteceu? Versos 8 e 12. Coloquem os vossos olhos aí. Versos 8 e 12. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações da maneira para que entendessem o que se lia. E depois, não vou continuar a ler, mas se vocês repararem, entre os versos 10 e os versos 12, há duas reações. Quais são as reações ao facto do culto ter pedido muito e das pessoas terem dado muito ao culto? Há dois tempos, duas reações diferentes. Curiosamente, entre o verso 9 e 11, o que é que o povo faz? O que é que a palavra nos diz que o povo começou a fazer? Como resposta ao sermão. O povo começou a quê? Chorar. Muito importante. Como resposta ao sermão, um dos efeitos que aconteceu, pelo facto do sermão ter pedido muito das pessoas e das pessoas terem dado muito ao sermão, uma das coisas que aconteceu é que o povo começou a chorar. E pergunto a vocês, porquê é que o povo começou a chorar? Calculem lá porque é que o povo começou a chorar. Porque se a lei estava a ser lida, o povo estava a ser convicto de que vivia em desobediência à lei. Sabem que essa é uma das coisas mais maravilhosas que pode acontecer numa casa de oração, quando uma igreja se reúne. É quando nós temos lágrimas de arrependimento, porque reconhecemos que aquilo que Deus pede de nós não estamos a corresponder. E esse é um dos efeitos. O povo, 3 horas, eles não estavam a chorar porque estavam cansados e queriam ir para casa. Eles estavam a chorar porque ao ouvirem a lei de Deus, eles reconheciam que não estavam a viver à altura da lei de Deus e por isso eles choraram. E depois há esta coisa curiosa. Reparem, no verso 9 a 11 é o choro, mas logo a seguir, no verso 12, a verdade é que depois há um elemento que é da alegria. Até porque as pessoas que estão a explicar a lei, estão a dizer, pessoal, e estou a parafrasear agora, pessoal, hoje não é para chorar. É engraçado, eles mandam calar as pessoas que estão a chorar. Eu acho que, provavelmente, mandar calar uma pessoa que está a chorar deve ser das coisas mais mal educadas de sempre, não é? Vemos alguém a chorar e, cala-te! Bem, lá em casa às vezes há umas fitas onde eu digo, tu não tens autorização para chorar. É verdade, nós somos esse tipo, eu sou esse tipo de pai. Não tens autorização para chorar. Lá em casa até para chorar é preciso tirar a senha, ok? Opa, posso chorar. Estou a exagerar um bocadinho, mas é só para ter uma ideia de como as coisas acontecem. Agora imaginem, porquê é que as pessoas que estão a explicar a lei mandam calar? Porque aquele dia não era dia de choro, era dia de alegria. Que coisa estranha. Como é que é possível isto acontecer? Como é que é possível que isto acontecer? E deixem-me tentar explicar. Porque é suposto que o facto de terem começado a chorar e depois que tenham sido corrigidos e chamados a alegrarem-se, é suposto que estes dois elementos que parece que não jogam bem um com o outro nos deem algum entendimento para nós hoje. A partir de Neemias 8,
devemos olhar para a leitura da palavra, devemos olhar para a confissão dos pecados e devemos olhar para a oração como aquilo que acontece quando a adoração nos dá muito e quando, como consequência, nós damos muita adoração. Vou voltar a repetir. Porque o que se estima é que naquelas 5, 6 horas de culto, cerca de 3 horas foram gastas a ouvir a lei e as outras 2, 3 horas terão sido gastas com o povo a confessar os seus pecados e a orar. Gostaria que pensassem nisto por um momento. Cerca de 6 horas, 3 horas foram para ouvir a palavra e as outras 3 horas foram gastas em confissão de pecados, e em oração. E por isso quero voltar a repetir-vos. A partir de Neemias 8, devemos olhar para a leitura da palavra, devemos olhar para a confissão dos pecados, devemos olhar para a oração como aquilo que acontece quando a adoração pede muito de nós e quando nós respondemos à adoração. Se enquanto cristãos nós vivemos sem lermos seriamente a palavra, se enquanto cristãos nós vivermos sem confessarmos os nossos pecados, se enquanto cristãos nós vivermos sem oração, sabem uma coisa? Não é grande a nossa adoração. Vou voltar a repetir. Se tu és um cristão e não lês seriamente a palavra, se tu és um cristão e não confessas os teus pecados, se tu és um cristão e não oras, a tua adoração não convence Deus e não vai convencer provavelmente as pessoas à tua volta. A tua adoração não é grande coisa. Isso é uma das coisas que Neemias nos está a dizer. Como é que é possível que se tenha passado de um sítio para o outro, do choro para a alegria? Num mesmo sermão, num mesmo culto. Reparem o verso 10, um verso bonito. A alegria do Senhor é a vossa força. Podemos dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Podemos dizer, todos juntos uma vez, a alegria do Senhor é a nossa força? Vamos dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa frase é muito importante. Sabem porquê? Porque essa frase indica uma coisa. Foi a aplicação da mensagem do sermão à vida das pessoas que estavam a ouvi-la que os fez passar da tristeza à alegria. Foi o facto de ter havido uma explicação, um sermão. A leitura é feita e depois o sermão é aplicado. Foi o facto de ter sido feita essa aplicação daquilo que tinha sido lido na lei de Deus à vida das pessoas que fez com que os ouvintes passassem da tristeza à alegria. As palavras foram explicadas, como diz o verso 10. Uma pregação que não aplica a graça de Deus condena o pecador a ficar preso do seu pecado. O segredo para um sermão que dá muito tem muito a ver com a capacidade de trazer uma aplicação clara da graça de Deus à nossa desobediência a Deus. Vou voltar a repetir. O segredo para um sermão que dá muito tem a ver com a capacidade de trazer uma aplicação clara da graça de Deus à nossa desobediência a Deus. Onde não há graça, se não houver esta graça, só fica culpa. E sabem que isto não é feito pelos homens, isto é feito pelo Espírito Santo. Sabem que é por isso que às vezes um mesmo sermão pode tocar o coração de um e endurecer o coração do outro. Às vezes, isto acontece na vida da nossa comunidade, às vezes há pessoas que vêm partilhar que alguns dos motivos de maior transformação na palavra pregada que ouviram aqui foram em momentos que eu pessoalmente, que muitas vezes os preguei, não dava muito por eles. E nessa altura eu lembro-me, pois, isto não tem a ver com o facto de ser eu a pregar ou o que se pregou. Isto tem a ver, obviamente, com o que se pregou, também tem a ver com a pessoa que pregou, mas tem a ver com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isto. Onde não há aplicação da graça de Deus, o pecador fica na condenação. E reparem, versos 13 a 18, quero só fazer uma referência, porque eles ainda ocupam algum espaço e nós lemos. Os versos 13 a 18 ilustram como o povo imediatamente colocou em prática o que aprendeu no sermão. Os versos 13 a 18 é o povo a dizer, percebemos o sermão e vamos aplicar o sermão. E neste caso, eles observaram a festa dos tabernáculos. Não tenho tempo para vos falar na festa dos tabernáculos e nós já não somos chamados a cumprir a lei. Mas sabem, ainda esta manhã falávamos a dizer os cristãos não são chamados a cumprir a lei cerimonial, mas eu não nego. Eu gostava de experimentar fazer esta festa dos tabernáculos. Perceberam o que é que ela quer dizer? Era uma festa que era feita em que os judeus, durante algum tempo, tinham de viver em tendas. Por isso é que eles tinham de ir buscar ramos de árvores para fazer tendas. E durante esse tempo, eles não podiam ficar dentro de casa, tinham de ir, durante o tempo, viver em tendas. Imaginem, para aqueles que têm quintais, se calhar já fizeram a festa dos tabernáculos sem se aperceber, não é? Já alguém tem um quintal e já foi dormir com os filhos no quintal? Não? Não há ninguém com quintais.
Nossa irmã Isabel já fez isso. Ruth, já fizeste também. Xavier também já fizeram. Aqueles que têm casas que têm mais espaço ao ar livre podem fazer a festa dos tabernáculos. Também podem fazer dentro de casa. Eu não estou a dizer para o fazerem, ok? Não quero arranjar problemas aos pais. Mas era uma festa que era feita para que o povo judeu não se esquecesse que durante 40 anos viveu no deserto em tendas. E isto é tão bonito porque, reparem, eu não me quero perder aqui, mas isto de facto é bonito. Quando a alegria do Senhor é a nossa força, há alegria por causa disso e isso vê-se na maneira como nós vivemos. Aquela festa era uma festa, eu acho que devia ser muito divertida para as crianças, para os maiores também, mas era uma festa para que eles não se esquecessem das provações e sofrimentos dos seus antepassados. E calculo que até desse para ter alguma alegria enquanto se lembrava a tristeza dos antepassados. Nós não vamos declarar festas de tabernáculos na nossa igreja, mas eu acho que deve ser uma festa divertida. Agora, para terminarmos este ponto aqui, quero avançar rapidamente. A graça de Deus conosco substitui o castigo merecido pelo quê? Pelo perdão. E daqui nasce uma alegria que se torna a nossa força. Deixa-me enfatizar isto. A graça de Deus conosco substitui o castigo que nós merecíamos por uma coisa nova. Sabem qual é a coisa nova? É o perdão de Deus. E isso é o que dá combustível a que nós possamos voltar a ter alegria. Agora deixem-me dizer-vos esta manhã, não quero levar muito mais tempo. Este sermão que vos prego nesta manhã, com esta ênfase na confissão de pecados e no perdão que se torna uma alegria, de facto vem num bom tempo. Este sermão, com esta ênfase na confissão dos pecados e no perdão que se torna alegria, vem em bom tempo. Não queremos ser uma igreja como... Não queremos ser uma igreja com... Agora costuma-se usar uma expressão que vem... Não sei se vem dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas que se diz elephant in the room, não é? Conhecem a expressão elephant in the room? É quando as pessoas estão juntas e há um elefante... Como é que traduzimos? No quarto, na sala? Elefante na sala? Pronto. Que é aquela coisa de... há um assunto qualquer que é tão grande, que é um elefante, é do tamanho do elefante, mas as pessoas sentem-se constrangidas a não falar nele, daí que fica o elefante na sala. Eu acho que é uma imagem interessante. E nós não queremos ser uma igreja com um elefante na sala. E por isso quero ser cuidadoso, mas também quero-vos dizer isso. Ontem, pela primeira vez na história recente da nossa comunidade, nós fizemos uma assembleia que se dedicou a um assunto de disciplina. Foi a primeira vez na história recente da segunda igreja. Certamente no passado já terá acontecido. Não vos vou falar no conteúdo da assembleia, mas quero dizer alguma coisa sobre isso. Até porque se há coisa boa, se nós nos vamos espalhar ao comprido, que seja por sermos sinceros e honestos. E para muitos dos que estiveram ontem na assembleia, este domingo não é igual aos outros. Okay? Não é igual aos outros. Por isso, quero honrar isso também. Antes de vos falar só e a tentar aplicar aqui alguma coisa, deixem-me falar para os membros que estiveram ontem na nossa Assembleia. Quero reconhecer o esforço. Aliás, quero reconhecer o esforço de todos. Porque eu tive a necessidade de pedir uma convocatória em cima da hora. Mandei um mail para os membros da igreja numa quarta-feira à noite a pedir para estarmos reunidos no sábado de manhã. E é difícil, porque muitos de nós já tínhamos compromissos assumidos. Portanto, nem todos conseguiram estar e eu quero reconhecer isto. Não seria fácil para todos estarem e eu compreendo. No entanto, quero para futuro, não em relação a ontem, não interpretem as minhas palavras como o pastor está-nos a dar um raspanete, nós não viemos. Era compreensível, foi muito em cima da hora e alguns de nós já tínhamos outros compromissos. Portanto, eu não estou a falar em relação a ontem, mas estou a falar em relação ao futuro. Ok? E deixem-me ser sincero convosco. Deixem-me fazer-vos um apelo aos membros de igreja, às pessoas que já têm um compromisso com esta igreja. E é um apelo que eu quero fazer para o futuro. As coisas realmente importantes na nossa vida são aquelas que nos fazem alterar os planos. E eu quero-vos dizer isto do coração. Não estou a falar em relação a ontem, mas quero-vos dizer isto. As coisas realmente importantes na nossa vida fazem-nos alterar planos. Onde eu quero chegar com isto é, se nós não alteramos planos por uma coisa, o que estamos a dizer é que os planos que temos antes são sempre mais importantes que a coisa que apareceu. E aí eu quero ser exigente com esta igreja, mas quero de coração para coração, rosto a rosto dizer-vos. Até porque eu não disse o motivo que era da Assembleia, não é suposto que vos vá dizer, porque qualquer motivo da Assembleia é importante, mas quero-vos encorajar no futuro. É neste tipo de alteração de planos que se vê
que a igreja é uma coisa séria para mim. Se a igreja não tiver a capacidade de alterar os meus planos, o que eu estou a dizer é que ela não é assim tão importante para mim. Agora, não apliquem isto retroativamente, ok? Esta aplicação do sermão não tem efeitos retroativos, só tem efeitos para o futuro. Mas eu quero vos encorajar, e como vosso pastor quero-vos dizer isto rosto a rosto. Sempre que a igreja precisar de estar reunida, é natural que isso vá dar cabo de alguns dos vossos planos. Eu também tinha planos para ontem, mas isso é sinal que a igreja é importante para nós. Até porque, sabem, nós nunca sabemos o que é que vai acontecer na Assembleia. E, por exemplo, o momento de ontem é um momento muito importante. Nós não desejamos que aconteça, mas ele faz a diferença na vida de uma igreja. Ora, eu não vos vou dizer o que aconteceu ontem, até por uma razão. Qualquer membro de igreja, isto foi uma coisa que a igreja partilhou ontem, qualquer membro de igreja que tiver alguma pergunta acerca do que aconteceu ontem na Assembleia, vem ter comigo e com os outros pastores desta igreja. E com uma pessoa excepcionalmente, porque ele tem sido uma ajuda no presbitério, que é o Mark Bustrom. Portanto, se há algum membro que não pôde, e eu sei que houve boas razões para não estarem, se algum membro quer saber o que é que aconteceu ontem, ou vem ter comigo, ou vem ter com o nosso presbítero Filipe Sousa, ou com o nosso presbítero Ricardo Oliveira, ou com o nosso irmão Mark Bustrom. São a estas pessoas que vocês vão pedir informação. Porquê? Porque há coisas na vida da comunidade que pertencem à comunidade. Uma das coisas que eu vos pedi ontem aos membros de igreja é que aquilo que foi falado não constitua assunto de conversa. E eu sei que pedimos uma coisa difícil. Porque todos nós temos a tentação de falar. Mas aquilo que pertence à vida das pessoas e que é tratado em disciplina na vida da igreja não é para conversas. E deixem-me dizer coração com coração. Vocês querem falar sobre isso? Falem com Deus sobre isso. Quero fazer uma exceção. Naturalmente, entre marido e mulher há muito para poder conversar sobre assuntos como os de ontem. Mas eu quero pedir aos irmãos, e eu sei que vos peço isto pela primeira vez, membros de igreja, não é para conversarmos acerca do assunto uns com os outros. É para orarmos pelo assunto e para nos entregarmos ao melhor que a igreja quer. Para terminar este sermão, só para vos dar a ideia, o que é que aconteceu ontem, meus irmãos? Um dos nossos confessou pecados. À semelhança do que aconteceu aqui em Neemias 8. Agora imaginem, a escala de Neemias 8 era total, era muita gente a confessar pecados. E uma das coisas que ontem aconteceu foi, houve espaço para um dos nossos confessar pecados. Isso faz parte da vida da igreja. Foi duro ouvir e é duro ouvir. E quero-vos dizer do coração também, o pecado é feio. O pecado é feio. E somente de ouvi-lo, a nossa tristeza muitas vezes é imediata. Às vezes só de ouvi-lo a nossa tristeza é imediata. Mas há uma coisa que, à semelhança do que aconteceu com este mega culto dos judeus em Neemias 8, nos faz passar da tristeza para a alegria. Nós sabemos que a confissão dos pecados é uma coisa que acontece quando a adoração pede muito de nós e quando nós damos muito à adoração. Vou reenfatizar isto. Sabem o que é que nos ajuda a passar da tristeza para a alegria? É nós sabermos que a confissão dos pecados é uma coisa que acontece quando a adoração a Deus pede muito de nós e quando nós damos muito à adoração a Deus. Isto não quer dizer que, enquanto igreja, nós já nos sentimos alegres. Hoje. Eu quero ser muito honesto convosco. Sempre que algum dos nossos, sempre que nós temos alturas difíceis na nossa vida, é um processo. E não se liga ao botão da alegria automaticamente. É um processo. Portanto, nós não passamos magicamente da tristeza de ontem à alegria de hoje. Mas também vos quero dizer, mas temos a mesma certeza que aqueles judeus tinham. E sabem que certeza é essa? A alegria do Senhor é a nossa força. Acreditam nisto? A alegria do Senhor é a nossa força. Reparem, é tão bonito. Não é a nossa alegria, a nossa força. Já repararam neste detalhe? A minha alegria é a minha força. A alegria de Deus é a minha força. Aquilo que me vai permitir fazer continuar em frente não é aquilo que eu faço, é aquilo que Deus é. Aquilo que me faz continuar em frente não é aquilo que eu faço, é aquilo que Deus é. A alegria do Senhor é a nossa força e a confissão dos pecados é o que acontece quando o Espírito Santo começa a combater o mal que nós fazemos. E é aqui que eu quero terminar. Olhem para este paradoxo. O pecado é a coisa que mais nos envergonha. No entanto, confessá-lo é sinal que nós estamos a ser libertados dele. Já pensaram nisto? O pecado é a coisa que mais nos envergonha. Mas nós confessarmos o pecado é o primeiro passo de liberdade em relação a ele. Se alguém deseja
uma igreja que não se mete nesse negócio sujo de confessar os pecados, eu lamento, mas nós não somos a igreja para vocês. E quero-vos dizer isto mesmo honestamente. Se alguém quer uma igreja onde confissão de pecados não entra ao barulho, a Igreja da Lapa vai desapontar-vos, porque nós acreditamos que a confissão dos pecados é uma coisa que acontece quando o Espírito Santo está a fazer em nós. Entendam bem, nós não achamos que todos os pecados têm de ser confessados publicamente. Há uns que, pela natureza pública deles, têm mesmo de ser pecados confessados publicamente. Mas se alguém procura uma igreja em que a adoração é feita de ser superficial, é feita de festas e sorrisos, é feita só de exuberâncias, com toda a franqueza, ponha-se a milhas desta igreja. Nós não somos este tipo de igreja. E agora, Deus me previna de não aprender com humildade aquilo que Deus está a ensinar à nossa igreja. Deus não permita que eu não aprenda com humildade aquilo que Deus está a ensinar à nossa igreja. Mas eu não quero perder a ambição bíblica para a nossa igreja. Sabem? E permitam-me só fazer ainda esta explicação. Sabem que é por isso que nós, intencionalmente, o nosso culto não é um culto fácil. Sabem porque é que o nosso culto não é um culto fácil? Porque um culto fácil não chama as pessoas para o arrependimento, para a confissão de pecados. Um culto fácil não me chama a mim para chegar à convicção que eu cometi um erro e que eu devo confessar esse erro. É por isso que a nossa adoração intencionalmente não é fácil. É por isso que esta não é uma igreja alegrezinha. É por isso que esta não é uma igreja, com todo o respeito por outras que fazem diferente. Mas esta, quando vimos aqui, nós não vimos um show. Nós não vimos um show. Porque a adoração que pede muito, muitas vezes pede coisas tão complicadas como a confissão dos nossos pecados. A Igreja da Lapa acredita mesmo que o pecado na nossa vida é um problema sério, ao ponto de ter sido necessário que Jesus viesse morrer na cruz para tratar dele de uma vez por todas. Termino partilhando uma tristeza maior do que a tristeza que nós sentimos quando ouvimos a confissão de pecados. Termino partilhando uma tristeza maior do que aquela que nós sentimos quando ouvimos a confissão de pecados. E eu vou fazer uma grande generalização. Mas nós, protestantes em Portugal, nós somos protestantes, somos batistas, somos evangélicos, somos reformados, somos isso tudo. Muitas vezes enchemos o peito a dizer: nós não somos como os católicos, nós não temos de nos confessar ao padre, nós não temos confissão auricular. Deixem-me dizer com toda a sinceridade. Às vezes, antes tivéssemos. Sabem porque é que nós não temos confissão auricular? Sabem porque é que vocês não têm de vir ter comigo, confessar os vossos pecados para eu dizer-vos que vocês estão perdoados? Porque Deus não me deu o poder a mim de perdoar pecados, mas deu apenas a um, que é Ele mesmo, através dos méritos de Jesus. Mas o facto de vocês não terem de vir confessar os pecados a mim, não significa que vocês e nós todos não tenhamos de confessar os pecados uns aos outros. Sabem porquê? Porque a Bíblia passa a vida a falar de confessar os pecados. Nós não temos a confissão auricular romana porque não acreditamos que nenhum homem tem o poder de pronunciar o perdão que pertence somente a Deus. Mas nós temos a confissão de pecados porque a confissão de pecados só acontece quando o Espírito Santo está a fazer alguma coisa na nossa vida. Agora reparem nesta tristeza que eu disse que ia partilhar convosco. Mais triste que ouvir a confissão do pecado é nunca ouvir a confissão do pecado. Percebem o que eu quero dizer? Percebem o que eu quero dizer? Mais triste que ouvir a confissão do pecado é nunca ouvir a confissão do pecado. Sabem porquê? Por estas razões. Se nós nunca ouvimos a confissão do pecado, é sinal de que o Espírito Santo pouco ou nada faz em nós. Se nós não ouvimos a confissão de pecados, é sinal de que o sofrimento de Jesus na cruz, por causa dos nossos pecados, pouco sentido faz no nosso caso. E que, aparentemente, connosco, Jesus não precisava de se ter dado ao trabalho, visto que nós pecamos tão pouco e nem sentimos necessidade de nos confessar. Já pensaram nisso? Já pensaram? Eu já noutras alturas partilhei isto convosco. Já pensaram que há pessoas que nunca confessaram os pecados e têm décadas de ser cristãos e, com toda a honestidade, eu duvido que sejam cristãos. Porque o que vocês estão a dizer na prática é que, como não sentem necessidade de confessar pecados, Jesus não precisou de vir morrer por vocês. A vossa vida é tão perfeita. Para que é que Ele se dava ao trabalho de ir à cruz? Como é que é possível que cristãos com décadas de igreja nunca tenham confessado pecados uns aos outros? Como é que é possível?
Como é que podemos tomar a ceia do Senhor em paz de espírito e nunca confessarmos os pecados uns aos outros? Nós não nos confessamos uns aos outros para provar que somos mais santos, mas nós confessamos como resultado daquilo que o Espírito Santo está a fazer em nós. E muitos de nós nunca nos sentámos e dissemos aos outros: olha, eu tenho uma coisa desagradável para te dizer, mas digo-te porque o Senhor Jesus já me perdoou. E foi isso que aconteceu ontem. Nós não gostamos que aconteça, mas sabem qual é a minha convicção? Eu detesto só pensar na ideia que outras coisas assim podem acontecer. Mas sabem a convicção que eu tenho? É o Espírito Santo que fez. Não sou eu. E se é o Espírito Santo que dá a convicção a alguém para confessar os pecados, eu vou celebrar o perdão de Jesus. Por último, quando nós não confessamos os pecados, é sinal de que a adoração pouco pede de nós e de que nós pouco pedimos da adoração. Já pensaram nisso? Imaginem que as igrejas começavam a chamar pessoas para adorar com base na confissão dos pecados. Já estou a ver um póster bonito, ali, um póster bonito feito pelo Hugo, não é? Venha à nossa igreja porque aqui confessam-se pecados. Aí no domingo a seguir isto está a pinha. Provavelmente não está. Porque não é isso que as pessoas procuram. Confessemos os nossos pecados por uma razão. Número 1, porque Jesus tem perdão para nos dar. E porque quando nós confessamos os pecados uns aos outros, é sinal que a adoração está a pedir muito de nós e nós estamos a dar muito adorando a Deus. Que o Senhor nos ajude.